ministro Luiz Roberto Barroso foi interpelado por uma passageira durante uma viagem aérea a Brasília na terça-feira. O vídeo que circula nas redes sociais registra o incidente. Vamos acompanhar. Passageiros brasileiras de 1 a 5, por favor, faz 35 dias que eu estou me manifestando democraticamente. Obrigada. E hoje eu vim a Brasília para buscar minha vitória. E com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, perdeu, Mané. Perdeu, Mané. A vitória é nossa. Há 35 dias eu não trabalho. A vitória é nossa, é do povo brasileiro. Perdeu, Mané. Ana, como a gente observou bem nas imagens, o ministro Barroso ficou quietinho ali de máscara, não disse nada dessa vez. Pois é, o problema é que o ministro Barroso não sentou na janela, né, para continuar seguindo com o novo cargo, que foi, para mim, uma das expressões mais fantásticas do nosso querido mestre aí, Augusto Nunes. Fiscais de nuvem. Não conseguiu ficar sentado ali, simplesmente olhando para fora, porque hoje o povo acordou, seja num avião, em voo nacional, seja em Oxford, quando o ministro Barroso levantou e bradou, né, sobre a democracia brasileira, que eu impedi que a democracia brasileira corresse risco diante da volta, do desejo da população que queria a volta às cédulas de papel. E aí 2 brasileiros, né, bravos brasileiros em Oxford se levantaram, não. O senhor está mentindo, ninguém está pedindo a volta à cédula de papel, podemos continuar com as urnas eletrônicas, nós queremos apenas o voto auditável físico, como diz a nossa Constituição. E ele repetiu, não, a volta de papel, e os brasileiros se levantaram novamente, tem volta de papel não, ministro. Ou seja, aquela democracia sem povo que eles alimentaram e se embebedaram dela durante muito tempo, essa democracia sem povo acabou. É por isso, Paula, que eu acredito muito que o brasileiro entendeu que essas manifestações, elas já estão muito além do nome do presidente Bolsonaro. Nós podemos discutir o papel do presidente desde a sua eleição em 2018, a volta do patriotismo, a volta do amor aos nossos símbolos, a volta de querer tomar as rédeas, né, da política com as próprias mãos, mas eu acredito que hoje esse movimento dessa conscientização política e dessa independência intelectual do brasileiro, ela vai muito além do presidente Bolsonaro. Qualquer brasileiro hoje, 1, 2, qualquer um que você perguntar, nesses milhões de brasileiros espalhados nessas manifestações, quem é Barroso, quem é Alexandre de Moraes, quem é Carmen Lúcia, todos sabem. Composição de comissão do Senado, do senador que disse, do outro que votou contra. Isso é o terror para esses políticos. E quando eu digo políticos, eu já estendo aos ministros do STF, porque hoje eles nada mais são do que agentes políticos. Fiuza, seu comentário a respeito desse vídeo, a vida dos ministros está ficando cada vez mais difícil, né? Eu não ouvi, você passou para mim, Paulo? Passei para você, Fiuza, para comentar o vídeo do Barroso. Tá bom. É difícil, né? É difícil você manter a serenidade, e nós aqui todos somos a favor do respeito, da serenidade, do equilíbrio, mas é difícil você manter a serenidade diante de um personagem que está arrebentando com a tua vida. É disso que se trata, um personagem que está arrebentando com a sua vida. Um personagem que presidiu, a Ana acabou de falar, um personagem que presidiu um processo eleitoral nebuloso à base de mentira. Foi isso aí que ele disse que a Ana narrou muito bem e que o perfil oficial do tribunal também fez. Mentiram sobre a aspiração legítima das pessoas que estavam já sempre nas ruas, estiveram e não vão sair, por uma eleição transparente. Zombaram disso, mentiram,
Ele, o Barroso, foi ao Congresso interferir na tramitação dessa matéria e sai da eleição como vitorioso de um processo absolutamente duvidoso, um criminoso Lula da Silva. Está ou não está arrebentando com a vida do brasileiro? Então, essa moça ela foi cordial até, porque, além de arrebentar com a vida do brasileiro, esse personagem, Luiz Roberto Barroso, é um debochado. Em Nova York, ele é um sem noção, ele é um debochado. Ele, para fazer isso, ele não deve ter noção de quanto ódio ele desperta. E olha que essas pessoas todas mostraram que elas não são do gabinete do ódio. O povo brasileiro vai às ruas pacificamente, de forma muito equilibrada, de forma muito sóbria, tem ido, para discutir essas matérias. Mas é absolutamente revoltante o personagem que faz tudo isso. Sai o Lula, o Lula da Silva, esse ladrão, sai da urna depois de um processo de censura, de tudo isso que a gente sabe, como presidente, e ele em Nova York, num congresso, debochando, perdeu o mané. Então isso aí, tudo, Paulo, isso é a crônica de um desastre. Isso é a crônica de um desastre, de uma desgraça. E eles são os vilões. E eu acho que quem está na rua está movido muito por isso. Porque o Brasil hoje não vive uma situação confusa em termos de instituições e democracia, não. O Brasil hoje vive um cerco. O Brasil hoje vive um arrastão. Trata-se, sim, de você olhar e dizer há uma manobra retomando o bandido à cena do crime. Eu acho que as pessoas que estão nas ruas não querendo transigir de forma alguma com isso, elas têm toda a razão. Os fatos lhes dão toda a razão. E eu acho que elas vão continuar lutando pelo que é delas, pelo que é nosso. Augusto, como bem colocou alguém aqui no chat, essa é a revolta dos manés? Aí é que tá, né? Eu acho, esse vídeo me lava a alma, né? Porque eu acho que é um monumento à altivez dessa brasileira. Ela, primeiro, mostra que quem é o brasileiro indignado e que tipo de brasileiro está indignado. É impossível você imaginar esse tipo de cobrança na boca de um eleitor do Lula. Mesmo que ele tivesse perdido oficialmente a eleição, eles não teriam o que falar, porque não tem coragem, a coragem moral de quem tem razão. Coragem moral só pode ser demonstrada por quem tem razão. Essa mulher a moça tem a coragem moral e física que falta ao Barroso. Barroso, visivelmente, tem gente que tem coragem moral e mais ou menos física, tem gente que tem coragem física e moralmente não é tão corajoso. Agora, ter coragem moral e física é isso que faz aí a mistura perfeita. E que o Barroso não tem. Ele não tem. Ele é fisicamente medroso e moralmente ele é moralmente silenciado pela evidência de que quem está interpelando o ministro tem razão. Tem razão. Ela disse o que ele disse em tom de deboche, tá? E que mostrou que é um grosseiro por trás das boas maneiras, né, de gentleman de Araque que ele tem, é um dandy. Né? Banco dandy é uma besta, vista bem de perto. Agora, a mulher o chamou de otário, que é a tradução do mané, chamou de otário, com a maior elegância, ela perdeu o mané. Perdeu o mané. Foi a melhor devolução que eu já vi de um insulto. Ela embalou o insulto e, pum, atirou na testa do Barroso. E ele ficou quieto, como calado ficou o Gilmar Mendes ao ouvir a pergunta. No Brasil, o crime compensa? Ele sabe que compensa, graças aos ministros do Supremo. Eles libertaram um ladrão. O ladrão está na cena do crime com a mesma quadrilha que ele tinha acrescida por oportunistas e neoladrões. Aí, né, gente que gostou da demonstração de cupidez aí que deu o governo petista durante 13 anos. Eles estão lá tentando dividir o butim, né, o produto do roubo, dos roubos futuros, no caso, e o Brasil não vai assistir a isso indiferente.
é o que mostrou a nossa passageira. Essa me representa, como me representam os que estão nas ruas.